continuar na carta de 2 Tessalonicenses, né? Vamos para o capítulo 3, e são 18 versículos, irmãos, mas a medida de assuntos em que esses 18 versículos abordam, nós vamos abordar do versículo 1 ao 5 apenas, para que nós possamos aprender dentro de cada assunto determinado da carta. Então, dentro do versículo 1 ao 5, Paulo trata de um assunto, do versículo 5 em diante ele já trata de outros assuntos. Então, nós vamos aí se ater aos 5 primeiros versículos, e futuramente aí os irmãos vão estar vendo a continuidade desse capítulo. Então, que Deus já possa abençoar cada um desde já. Eu me sinto honrado de poder estar trazendo mais esse estudo. E o meu desejo é que o Senhor Jesus ele possa nos edificar em sua palavra, trazer mais entendimento para cada um de nós. Vamos orar? Vamos pedir direcionamento a Deus antes da gente entrar, de fato, nesse estudo maravilhoso. Pai eterno, nosso Salvador, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar nos direcionando, falando conosco, trazendo a tua palavra aos nossos corações, ó Deus, sendo com cada irmão, cada irmã da PIB Jardim Maranguape. Ó Deus, abençoa a tua igreja, esteja derramando graça sobre graça a cada dia, que elas possam caminhar cada vez mais firmes e fortes para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, fala conosco, que a tua palavra possa penetrar profundamente em nosso coração, mudando a cada dia o nosso ser, nos fazendo ser parecidos cada vez mais com Jesus, o teu Filho amado. Obrigado, Senhor. Esteja nos abençoando em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos estudar 2 Tessalonicenses capítulo 3, como eu havia falado, versículos 1 ao 5. Então os irmãos com certeza vão ser edificados, como eu também sou edificado em estudar essa palavra, né? E como nós havíamos comentado no capítulo 1, né? Tessalônica foi uma igreja que passou por diversos tipos diferentes de perseguição. Tessalônica passou por tanto perseguição física, né? Quando Paulo chega lá em Tessalônica, lá no livro de Atos, a gente vê uma perseguição física ferrenha, em que Paulo tem que se esconder na casa de um dos discípulos de lá e tem que fugir para não ser apedrejado. Nós vemos também perseguição na igreja de Tessalônica a nível de teologia. Muitas pessoas pregavam, ensinavam, muitos falsos profetas ensinavam que Jesus já havia voltado e que a igreja tinha ficado. Então, que Jesus não ia voltar mais. Muitos falsos profetas tinham esse ensinamento e levavam esse ensinamento para a igreja de Tessalônica. Inclusive, alguns deles mandavam até recados para a igreja, cartas para a igreja, dizendo ser o apóstolo Paulo, tentando usurpar ali as palavras, tentando colocar palavras como se fosse Paulo. Então, a igreja de Tessalônica passou por muitos momentos difíceis, muitas perseguições, muitas tribulações. E Paulo tem um carinho, um zelo muito grande por essa igreja, por ser uma igreja que, mesmo passando por tudo isso, é uma igreja que se mantém firme, uma igreja que se mantém fiel às palavras do Senhor Jesus Cristo e às palavras também do apóstolo Paulo, ao qual é o imitador de Jesus. Então nós hoje vamos continuar, né, nesse mesmo caminho, falando da igreja de Tessalônica e analisando os 5 primeiros versículos do capítulo 3. Vamos começar aqui, meus irmãos, pelo primeiro versículo, bem interessante, ó. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é em vós. Que o primeiro verso, o apóstolo Paulo, ele pede aos irmãos de Tessalônica, a igreja, aquela igreja local de Tessalônica, que roguem por Paulo, por Timóteo, por Silas, que roguem por todos aqueles que são investidos de autoridade de Deus para que preguem o evangelho, para que a palavra do Senhor tenha
um livre curso e que essa palavra seja glorificada. Veja, meus irmãos, que é muito interessante na análise desse primeiro versículo, é interessante a gente colocar que Paulo não pede glórias para si, mas ele pede que a palavra seja glorificada, para que ela tenha livre curso, para que essa palavra alcance as pessoas que necessitam, os incrédulos. Então, a oração que Paulo pede à igreja de Tessalônica é que orem por eles, orem pela liderança da igreja, né? Orem pelos missionários, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos mestres, que orem por toda a liderança, e para que essa palavra ela seja uma palavra que ela tenha liberdade, né? Nós sabemos que no primeiro século a palavra de Deus ela não tinha inteira liberdade a ser pregada. Essa palavra ela era extremamente perseguida, né? Muitos imperadores de Roma perseguiram ferrenhamente, mas também os judeus perseguiam ferrenhamente. Antes de institucionalizar de fato, antes de ser colocado de forma decretada a perseguição no Império Romano, os judeus já perseguiam muitos cristãos. E a gente vê também na carta aos Hebreus ali, muitos judeus que se convertem, que são forçados pelos judeus daquela época a voltarem para o judaísmo. Então nós vemos que a perseguição não era só por parte do império, eram também por parte dos judeus, por parte dos religiosos, por parte dos hereges, por parte dos falsos profetas. Todos os lados a igreja passava por perseguição. Por isso que Paulo diz: roguem por nós, orem por nós, orem pelos pastores, porque eles estão na linha de frente, então roguem, orem, né, para que a palavra ela tenha livre curso, para que a palavra de Deus ela consiga chegar até os confins da terra e para que essa palavra seja glorificada, como também essa palavra é glorificada na igreja de Tessalônica. Eles tinham a primazia da palavra. Então, hoje em dia, nós vemos muitas discrepâncias teológicas na igreja, onde as pessoas tiram a primazia da palavra e colocam em outras coisas. A palavra de Deus ela não é a única regra de fé e prática. Então, nós entramos até também, meus irmãos, num dos nossos princípios batistas, não é? Talvez o maior deles, que é a Bíblia Sagrada como o único livro de regra de fé e prática. Então, quando nós entramos neste princípio, nós vemos ele muito bem pautado na Escritura Sagrada, né? Então, a palavra de Deus é que tem que ser glorificada, não é o pregador, não é o pastor, não é o grupo de louvor, não são os líderes, apesar de que nós temos que sempre orar por eles e ajudá-los, não só em oração, mas também na prática, mas é para que a palavra seja glorificada. Eu trouxe também aqui uma pequena análise desse primeiro versículo, para a gente dar uma olhada aqui. A oração pela liderança espiritual é um dos pontos que Paulo pede. Paulo roga aos irmãos, e para que a palavra alcance os incrédulos e para que essa palavra seja glorificada. Nós tiramos essas 3 lições básicas dentro desse primeiro versículo. Orem pela sua liderança, igreja. Ame a sua liderança, não só também de oração, mas não só com a oração, mas também com as atitudes de amar a sua liderança. Não é porque ela está na linha de frente, ela está sofrendo ali os dardos inflamáveis do inimigo, porque ela está na frente. Então ela precisa estar revestida de oração. Certa vez perguntaram ao príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, como era, o porquê que o ministério dele era tão bem sucedido. Charles Spurgeon, ele foi o maior pregador do século XVII, foi um avivalista, um crente da igreja batista, um pastor batista convicto, que foi um dos que mais ganhou almas para Jesus. Spurgeon até hoje tem milhares de livros publicados e que edificam muitos batistas e muitos crentes em todo o mundo. E a resposta de Spurgeon foi a seguinte: debaixo desse altar existe uma sala, e nessa sala nós temos 20 crentes que sabem orar. E eu só não estou lá porque eu estou aqui pregando.
Então, o poder que havia na pregação de Spurgeon era reflexo da oração de alguns irmãos que faziam parte da igreja, que ficavam no subterrâneo da igreja, numa sala que ficava exatamente embaixo do altar, e enquanto Spurgeon pregava, aqueles 20 irmãos ficavam orando incessantemente para que aquela palavra alcançasse o coração das pessoas. Veja que coisa tremenda. Então, a oração, ela é extremamente importante na vida da liderança, na vida da igreja, né? E orando para que a palavra alcance os incrédulos e seja glorificada. Essa é a primeira análise do primeiro versículo. Nosso segundo versículo, meus irmãos, que nós vemos aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 3, nós vemos a Bíblia, Paulo dizendo assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Olha, Paulo pede oração, além do que foi falado no versículo 1, ele pede a oração para que ele seja livre dos homens maus. Muitos homens maus perseguiam a igreja. E o próprio apóstolo Paulo foi um desses homens. A Bíblia vai dizer que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés do apóstolo Paulo. Então ele mandou matar muita gente. O sangue dos inocentes estava sujando as mãos do apóstolo Paulo. E agora os maus estavam perseguindo aqueles homens que queriam ver o seu fim. Então ele estava pedindo oração. Meus irmãos, orem para que a gente seja livre desses homens, esses homens maus, esses homens que querem ver a destruição da igreja. Essa segunda carta foi escrita mais ou menos no ano 50 ou 51, depois da ressurreição de Cristo. E no ano 67, poucos anos depois, cerca de 16 anos depois, veio a primeira perseguição oficial da igreja, que foi a mandato de Nero, que foi exatamente Nero quem mandou matar o apóstolo Paulo degolado. Também Nero mandou matar Pedro crucificado. É interessante também a gente compreender que não foi Nero quem mandou crucificar Pedro de cabeça para baixo. Foi o próprio apóstolo Pedro, na época em que se sentiu indigno de morrer como Jesus morreu. E com a sua convicção tremenda de quem ele servia, ele pediu para que o fosse colocado de cabeça para baixo. Então a convicção do apóstolo Pedro foi tremenda ali no momento do seu martírio, né? E por isso que o apóstolo Paulo ele já havia pedindo antes, cerca de 16 anos antes do seu martírio, do martírio de Pedro, o apóstolo Paulo estava pedindo: orem, porque homens maus estão querendo nos matar, estão nos perseguindo, né? Então a igreja precisava estar sempre orando, não só para que eles fossem livres, não só para que os apóstolos tivessem livramento, mas para que no momento da sua morte os apóstolos morressem de forma digna, morressem sem negar ao Senhor Jesus, que foi o caso do apóstolo Paulo. Algumas das lições do versículo de número 2, nós teríamos aqui o livramento, principalmente dos homens maus que não seguem a fé, homens que perseguiam a fé. Esse é o principal motivo das orações que o apóstolo Paulo pede no segundo versículo. Terceiro versículo de 2 Tessalonicenses capítulo 3, nós vemos o seguinte, meus irmãos: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Ele está dizendo: olha, vocês têm que orar pela liderança, vocês têm que orar para que a palavra chegue até os incrédulos, vocês têm que orar para que a palavra seja glorificada, como essa palavra está sendo glorificada em vós, nos crentes. Essa palavra também tem que ser glorificada nos descrentes. Eles têm que ver que essa palavra é verdadeira e se converter a Cristo. E também vocês têm que orar para que nós possamos ser livres dos homens maus, dos perseguidores. Mas mesmo passando por tudo isso, saibam, fiel é o Senhor. Ele vos confirmará e guardará vocês do maligno. Veja que coisa tremenda, meus irmãos. Eu gostaria de ler essa passagem em outra versão, na Almeida Revista e Atualizada. Ele diz assim: todavia o Senhor é fiel e vos confirmará e guardará do maligno, né? Exatamente da mesma forma como está
aqui nessa versão. Mas no versículo 4, essa versão ela modifica um pouco, que a gente vai ler ela daqui a pouco. Mas no versículo 3 a gente vê Paulo dizendo, olha, o Senhor é fiel. Não se preocupem com as perseguições, não se preocupem com tudo isso que vocês estão passando. Saibam que Deus vos confirmará. Ou seja, que Deus vai confirmar a fé de vocês. Ele vai estar mostrando a vocês que essa fé de vocês é verdadeira, ela é genuína. Vocês serão salvos em Cristo Jesus. Continue nessa fé. E Ele guardará vocês do maligno. Deus é quem nos guarda. Deus é quem nos livra. Algumas lições do versículo de número 3, nós teríamos aqui Paulo falando, mesmo entre perseguições e tribulações, a vitória da igreja, ela é sempre certa. Por causa de quê? Por causa da fidelidade de Deus. Ele nos confirma e Ele nos guarda do maligno. Amém, meus queridos? Espero que os irmãos estejam compreendendo direitinho. Cada versículo desse é extremamente importante para a gente compreender de fato a Escritura. No versículo 4, meus amados, ele diz, Paulo continua ensinando a igreja de Tessalônica da seguinte forma: e confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Agora sim, na versão revista e atualizada, a Bíblia diz assim, nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estás praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Veja aqui como essa versão ela já está um pouco mais completa. A Bíblia diz que Paulo confiava naquela igreja, né? Eles tinham confiança plena naquela igreja, no Senhor, de que eles não só estão praticando as coisas que Paulo ordenou e os apóstolos ordenaram, mas, além disso, eles iriam continuar praticando até o final da sua carreira cristã. Então veja, a confiança do apóstolo Paulo naquela igreja em Jesus Cristo era muito grande. E ele estava dizendo, olha, nós confiamos que vocês estão praticando essa palavra, mas vocês não vão só ficar praticando ela agora. Vocês têm que praticá-la até o final da sua caminhada cristã. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa convicção de que a nossa fé deve ser a mesma, tanto hoje como até o momento do final da nossa caminhada. Algumas aplicações do versículo 4, nós vemos assim, Paulo confiava na igreja, que eles praticavam os ensinamentos de Paulo e também continuavam firmes neles até o fim da jornada. Paulo sabia que aqueles irmãos iriam conseguir suportar as aflições, suportar as tribulações até o fim. Vejam que todos os apóstolos, apenas tirando o apóstolo João e Judas, que se matou, né, que se suicidou, todos os apóstolos morreram de mortes terríveis, perseguidos a mandados dos judeus, dos imperadores, dos romanos, a mandados dos hereges, dos incrédulos, dos bárbaros. Todos os apóstolos morreram de formas muito ruins, muito más. Nós vemos Marcos arrastado no cavalo, em terreno pedregoso, teve o corpo totalmente dilacerado, né? A história também vai contar de muitos cristãos que antes viviam na feitiçaria e eles se convertiam, e as mortes desses cristãos eram terríveis. Entre esses cristãos nós temos a história de Cipriano, que é conhecido pela Igreja Católica como São Cipriano, né? Cipriano, ele foi um grande mago, viajou muitas partes do mundo para aprender os rituais, os piores rituais de magia negra já existentes. Ele foi para o Egito, ele foi para a Síria, ele foi para vários países se encontrar com outros magos terríveis, e a história vai dizer que Cipriano, ele foi convidado por uma pessoa para fazer um trabalho ao qual essa pessoa queria conquistar uma mulher, só que essa mulher era cristã. E quando Cipriano vai tentar fazer aquele trabalho para aquela mulher cristã, ele não consegue, e ele tem um encontro com Jesus Cristo, e Cipriano se converte. A partir da conversão de Cipriano, Cipriano se aproxima dessa mulher,
pelo fato dela ser cristã, e começam a aprender a fé cristã com essa mulher. E o homem que pede a Cipriano para que ele faça aquele ritual para conquistar aquela mulher, também se converte. E o que é que acontece? Tanto Cipriano como aquela mulher, né, que agora eu não recordo o nome dela, os dois morrem, se eu não me engano, degolados, né? São perseguidos e são mortos. Então muitos cristãos ali dos primeiros séculos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quinto século, que quando foi que cessou ali no final, entre o quinto século, foi quando cessou a perseguição de Roma de fato. Então nesse período aí, muitos cristãos morriam, não importava, meus irmãos, se eles tivessem cargos altos ou baixos, se eles estivessem na corte real ou não, só pelo fato de ser cristão eles morriam. Então, Paulo ele confiava que a igreja elas iriam praticar os ensinamentos, mas também que ela iria continuar firme até o final, como muitos desses mártires continuaram firmes até o final. Essa era a confiança que o apóstolo Paulo tinha na igreja de Tessalônica. Meus queridos, nós vemos aqui o versículo de número 5, o último versículo que nós vamos estudar hoje. Paulo diz assim: ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Ele estava clamando ali, dizendo que o Senhor Jesus que iria encaminhar os corações de todos aqueles cristãos no amor de Deus e na paciência de Jesus Cristo. Na versão revista e atualizada, esse versículo diz: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ou seja, Deus vai encaminhar o coração de vocês, Ele vai trazer ao coração de vocês tudo o que é necessário, calma, paciência, tranquilidade para suportar todas essas tribulações, no amor de Deus. O amor de Deus é quem dá ali todas as condições para que os irmãos possam passar por esses momentos difíceis na paciência que Jesus Cristo teve, né? Como Jesus morreu daquela forma banal, crucificado, sem dizer uma só palavra, como um cordeiro. Da mesma forma, Paulo está dizendo que nós também temos a capacidade de suportar e de vencer aí também todas essas perseguições, todas essas tribulações. Mais um ponto aqui para o versículo 5 é que Deus é quem encaminha os nossos corações e também nos mantém firmes na fé até a sua volta. Então, muitas pessoas acreditam hoje no meio cristão de que nós temos o poder de sustentar a nossa salvação em nós mesmos. Tá certo, meus irmãos? Isso é uma questão um pouco complicada. Por quê? Porque nós não somos bons. A Bíblia vai dizer que o pecado, ele habita em nós. Nós somos filhos da ira. Quando nós aceitamos Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus, esse Espírito de Deus é quem nos dá todas as condições de nos mantermos firmes na fé. Então, esse Espírito Santo é quem encaminha, né, os nossos corações. Ele é quem mantém firme a fé viva em nós. É por isso que nós precisamos sempre estar nos alimentando da palavra de Deus. Não podemos entristecer esse Espírito Santo, porque é esse Espírito Santo que nos mantém firmes, é Ele que nos mantém fiéis, é Ele que nos mantém prontos para a vinda do Senhor Jesus Cristo, não nós mesmos. Nós fazemos nossa parte porque nós acreditamos também que o ser humano também faz parte dos planos de Deus e ele também tem plena responsabilidade como crente de buscar ao Espírito, e esse Espírito é quem vai dar em nós as condições de mantermos firmes. Então nós também temos que fazer nossa parte buscando, orando, nos mantendo firmes no Senhor Jesus Cristo até o dia da sua vinda. Então, meus irmãos, foi o estudo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de 1 ao 5. Que Deus possa te abençoar grandemente. Mais uma vez agradeço grandemente aos irmãos por estar nos convidando a trazer essa exposição da palavra de Deus, e que Deus assim os abençoe grandemente em nome de Jesus.